Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a economia do axé, meu amigo. É isso daí, economia do axé é uma coisa muito importante, segundo Lula. Ele destinou 1.500.000 reais para a economia do axé e vai destinar 4 milhões de reais para a economia do axé, meu amigo. É isso daí, você tem que trabalhar, acorda cedo amanhã para trabalhar, para pagar seus impostos em dia, porque você tem que mandar dinheiro para o Lula financiar a economia do axé. Mas que diabo é economia do axé? Vamos entender esse assunto aqui e por que isso está errado desde a concepção, né? Olha só, eu não tenho nada contra a economia do axé, não. Eu acho bacana pra caramba esses negócios, gosto muito. Sou um fanzaço do Castaneda, inclusive, do Carlos Castaneda. Li todos os livros dele, muito bacana mesmo. Mas a minha crítica é, por que o governo dá dinheiro para essas pessoas? Por que precisa disso, né? Veja, a economia, né, a sociedade, justamente ela faz com que o dinheiro circule em direção às coisas que eles querem, que a sociedade tem necessidade, né? É para isso que funciona a economia de livre mercado, né? As coisas que as pessoas dão importância acabam recebendo dinheiro naturalmente. Por que precisa o governo dar dinheiro para essas pessoas? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Meu PC Sugere Outro Site ao Digitar X, o Alucard do MDB e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o governo Lula anunciou o destino de 1,5 milhão para a economia do axé. 1,5 milhão é um bocado de dinheiro para mim, é um bocado de dinheiro para você também, provavelmente, mas para o governo é uma merreca, tá? É uma merrequinha isso daqui. De qualquer forma, é um absurdo, porque o que diabos é, afinal, a economia do axé, né? E aí tá explicando aqui que a espiritualidade e religiosidade importam para a saúde, afirmou a coordenadora do edital do governo, Denise Oliveira da Silva, né? Aí tá aqui, ó. Existe uma ciência que a branquitude eurocêntrica não explica. Basta entender as relações de proximidade desses povos com o universo e com os elementos da natureza e com o plantio e a colheita como parte da vida. Caramba, bicho, meu amigo, você sabe qual é a ironia disso, cara? É esse pessoal aqui que te chama de negacionista, cara. Esse povo que vai falar que não, porque ciência, que tem que acreditar na ciência, porque existe uma ciência que a branquitude eurocêntrica não explica e não sei o que lá e coisa e tal, como se ciência tivesse alguma coisa a ver com raça ou com alguma coisa assim, né? Caramba, ciência é ciência, pô, mas não tem ciência eurocêntrica e não sei o que lá. Esse pessoal tá usando aqui o gerador de bullshit. Você lembra do gerador de bullshit? Eu lembro, eu brincava muito com isso na época, nos primórdios da informática, tinha uns programas assim, né? Você juntava uma palavra da coluna A com uma palavra da coluna B, com uma palavra da coluna C, e aí você podia ficar brincando com isso, formar um discurso enorme com um monte de coisa que não quer dizer coisa nenhuma porque não significa nada, né? É basicamente o que ela está falando aqui, ó. Não porque a espiritualidade e religiosidade importam para a saúde. Ok, mas por que o governo precisa botar dinheiro nisso? Religiosidade, espiritualidade são coisas pessoais, né? Você pode ser espirituoso sozinho em casa, sentado numa cadeira, não precisa de nada, não precisa de outras pessoas, não precisa de nada. Você pode ter sua crença, eu acho que é uma coisa que realmente é bom para as pessoas, né? Acreditar em alguma coisa, ter uma visão cosmológica do mundo, né? Uma cosmovisão das coisas, né? Mas você faz isso sozinho, né? E existe uma ciência que é a branquitude eurocêntrica. E esse pessoal te chama de negacionista. Não, negacionista, você que não acredita na ciência. Tem que acreditar na ciência. Mas não ciência eurocêntrica. Ciência eurocêntrica. Não, peraí. Não era ciência eurocêntrica. Vacina é eurocêntrica, né? Foi inventada na Europa, inclusive, diga-se de passagem, mas enfim. Aqui, ó. Basta entender as relações de proximidade desses povos com o universo. E, vem cá, os europeus não têm proximidade com o universo também, não? Os europeus têm também proximidade com o universo. Todos os povos têm proximidade com o universo, elementos da natureza, plantio e colheita como parte da vida. Até onde eu sei, não tem nenhum povo, nenhuma parte da sociedade humana que não tenha plantio e colheita e ligação com o universo e coisa e tal.
Ou seja, o que é isso daqui? Isso aqui é um gerador de bullshit para ganhar dinheiro, né? Ou seja, estão querendo projetos para ganhar dinheiro, o pessoal coloca um monte de nome bonitinho lá, o governo dá dinheiro para eles, e aí que eu vejo que é o principal problema dessa história, porque, veja, se eles prestassem, né? Aqui eles falam mais que é terreiros, entra terreiro de candomblé, e de novo, cara, eu acho fascinante o candomblé, eu acho bacana mesmo a ideia da Umbanda, do candomblé. Teve uma época que eu estudei isso, eu tenho um livro sobre isso, eu li essas coisas todas, acho muito legal mesmo, acho que é um sistema de crenças bastante incorporado, bastante consistente no final das contas. Embora vocês sabem, eu sou cético, eu não acredito em nada, então também não acredito que seja verdadeiro, mas acho bacana, acho que a história é muito legal, né? É aquela coisa que eu falo, eu vejo todos esses sistemas de crença como uma maneira de você ter uma base ética, uma base moral, né? Uma base de ensinamentos de como você deve viver a vida, associada a uma história bonitinha. Então você tem uma história bonitinha, uma história bacana, uma história que faz você querer seguir aqueles ensinamentos. Então, ou seja, essa é a função dessas coisas todas, né? Então é importante, não estou dizendo que não seja importante não, acho que é muito bacana mesmo. Mas enfim, aqui ó, é isso daqui ó, fomento a economia do axé, a cultura e a agroecologia dos... Esse pessoal fica inventando palavra, cara, ficou inventando palavra por quê? Porque quer dar dinheiro para os amigos do Lula, é isso que eles querem fazer no final das contas, dar dinheiro para os amigos do Lula, né? Mas aí, olha só, fala que não, o evento foi altamente religioso, no final da saudação a Ogum, a mãe Gilda, a mãe de santo Jaciara de Oxum e não sei o que lá, liderou um canto de candomblé. De novo, acho lindo isso, manifestação muito bacana. A minha questão toda que eu falo é o seguinte, o mercado se resolve. As pessoas, quando buscam espiritualidade, elas buscam espiritualidade. É por isso que igreja é até um negócio bom, o pessoal ganha dinheiro com igreja, né? Por quê? Porque as pessoas precisam de espiritualidade, precisam de uma orientação espiritual, e os pastores, padres, sacerdotes, pais de santo e coisa e tal, eles fornecem essa orientação para as pessoas, e, ou seja, isso não deixa de ser um negócio, não deixa de ser uma forma de você ter uma economia. Pessoas precisando de algo, outras pessoas oferecendo aquilo que aquelas pessoas querem, e aí rola uma relação financeira, uma relação de confiança, né? Tipicamente as igrejas todas, inclusive a igreja católica, funciona com base em doação, em dízimo e coisa e tal, mas é tudo voluntário. E é assim que funciona, e é assim que tem que funcionar. Aí a grande questão é essa, por que o governo tem que se meter nisso? Por que o governo tem que dar dinheiro para a economia do axé? Ou seja, ele está dando dinheiro para algumas religiões específicas e não para outras. Por que precisa dar dinheiro para essas religiões, né? Porque, veja, se as pessoas precisam de orientação espiritual, precisam de se guiar por isso daí, eu acho super válido elas procurarem uma mãe de santo, um pai de santo e coisa e tal, e seguirem na religião e coisa e tal, e vai tudo funcionar. Perfeitamente válido, lindo de morrer. Para que precisa ser o meu dinheiro? Né? O dinheiro do governo é o dinheiro dos impostos, que é roubado de todas as pessoas do Brasil, e aí o governo está dando para esse pessoal. Para que precisa ser isso, né? Enfim, é realmente uma coisa que... bacana dizer o quê, fazer o quê, né? Depois que o dinheiro é roubado de você, você não tem mais o que dizer sobre ele, né? O ladrão faz com o dinheiro o que quiser. Aí no caso aqui resolveu dar para esse pessoal, né? Realmente, quem fez o L, fez o L. É isso daí. Mas me lembrou muito esse caso aqui, a história do Castanheda, né? Castanheda, para quem não sabe, é um estudante de antropologia na Califórnia, que na época, no auge dos anos 70, né, quando o negócio de viagens espirituais com drogas e coisa e tal, ele escreveu um livro sobre um índio mexicano do deserto de Sonora, né, chamado Don Juan Matos, Don Juan Matos, que seria um guia espiritual e que tinha altas experiências com peiote, com outras ervas e não sei o que lá. E, enfim, o sonho dos anos 70. Anos 70, para quem não viveu essa época, eu era criança, eu não vivi essa época, a verdade é essa. Eu era criança, né? Mas o pessoal tinha essa ideia de experimentação, de mundos transcendentais e coisa e tal. Como é que foi? A frase da mulher aqui, pô, me fez dar vontade de fumar alguma coisa aqui, ó. Espirituosidade e religiosidade importam para a saúde. Existe a ciência que a branquitude eurocêntrica não explica. Caraca, bicho. Dá até para dar uma mareada no ar aqui, né? Impressionante a coisa. Então é isso daí. Recomendo ler os livros dele, tá? O livro aqui no Brasil, o primeiro livro dele era Os Ensinamentos de Dom Juan, a Yaqui, um caminho Yaqui de conhecimento, né? Yaqui é a tribo lá dos índios lá de Sonora, né? Aqui no Brasil foi traduzido como A Erva do Diabo. Não sei por quê, porque não é erva, é um chá que eles fazem com cacto lá
mas é droga alucinógena também, né? E aí depois teve outros livros, eu li todos os livros, eu sou fascinado com essa coisa de misticismo e coisa tal, como entendimento das relações humanas, tá? Eu não acredito em nada, mas eu acho que como entendimento das relações humanas é fascinante isso. Muito bacana o trabalho dele. E o mais engraçado é que o trabalho dele, embora seja muito legal, fez um sucesso danado nos Estados Unidos, pô, os livros do Castaneda até hoje são conhecidos e coisa e tal, mas segundo outros estudiosos, inclusive que estudaram com ele, ele fez até de doutorado dele com base nesses livros, né? Mas segundo outros estudiosos, é tudo mentira, ele inventou aquilo tudo, ele estava tomando alguma coisa, fumou alguma coisa e inventou o livro todo, mas é uma história legal, não deixa de ser uma história legal, ficção, mas uma história legal. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.